Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Letícia Moreira, especialista em licitações na Listar Digital. É um prazer estar com vocês para este webinário e hoje nós vamos abordar um tema importantíssimo e muito pouco falado dentro desse universo das compras públicas no formato eletrônico. O tema é a interseção entre a Lei Geral de Proteção de Dados, mais conhecida como LGPD, e a Lei de Acesso à Informação no contexto das licitações. Com a digitalização e foco na proteção de dados, é fundamental entender como essas leis afetam as licitações públicas, garantindo transparência sem comprometer a privacidade. E para compartilhar informações valiosas sobre o tema, eu tenho o prazer de convidar o Misael Soares, graduado em Sistema da Informação para a Internet e cofundador e diretor de Produto e Tecnologia da Listar Digital. Seja muito bem-vindo, Misael. Se apresente, por gentileza. Obrigado, Letícia. Então, você que nos ouve ou você que nos assiste também, é muito importante a gente falar sobre esse tema, sobre a LGPD e sobre a Lei de Acesso à Informação, que é algo que eu já tenho trabalhado há bastante tempo. Então, introduzindo, eu trabalho com tecnologia e produto há mais de 12 anos, já trabalhei em grandes empresas, atualmente também atuo com consultoria em Big Techs e, como a Letícia bem disse, cofundador da Listar Digital, que é um produto, né, uma plataforma de licitações que nasceu bem no âmbito onde estava sendo formulada a Lei Geral de Proteção de Dados. Então vai ter algumas coisas bem legais para a gente compartilhar aqui, Letícia. Perfeito, Misael. Primeiramente, explica para a gente o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ou mais comumente chamada LGPD. Então, a LGPD, ela é uma lei instrutiva, apesar das suas sanções, mas que ela tem um foco muito importante. O Brasil, ele estava muito atrás em relação à União Europeia, por exemplo, em ter algum tipo de regulamento frente à privacidade das pessoas. Então, veja bem, quando a gente olha para a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente percebe que o principal beneficiário são as pessoas naturais. Então, ela acaba afetando todos os cidadãos. Então, desde aquele que opera os dados, daquele que controla os dados, até aqueles dados. Então, é de pessoas para pessoas. E quando a gente fala, né, que é uma lei mais instrutiva, apesar das suas sanções, a gente consegue analisar nesse contexto que ela traz uma série de procedimentos e cuidados que as empresas, principalmente privadas, mas também atinge órgãos públicos, entes públicos, a conduzir o tratamento dos dados pessoais, inclusive das próprias pessoas que controlam e operam esses dados. Certo, mas em relação a esses dados, o que eu posso fazer com eles? Quais eu posso armazenar ou tratar? Quando eu posso fazer isso para eu estar de acordo com os preceitos dessa lei? Então, antes de falar sobre todos esses detalhes, eu gostaria até de trazer um conceito, porque muitas pessoas, eles têm um receio, sabe, Letícia, sobre a LGPD já está em vigor, apesar disso ser algo bem antigo, mas parece que muitas empresas e organizações, eles ainda não atinaram para a importância da aplicação de todos os cuidados previstos na lei. E a gente vai falar aqui um pouco mais tarde sobre essas sanções, sobre casos de uso onde essas sanções já foram aplicadas. Mas vale lembrar que em setembro de 2020, os principais temas abordados na LGPD já estavam vigentes e em agosto de 2021, as sanções também, né, com a fundação da ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, as sanções também já estariam, a ANPD começando a atuar para poder fazer todo o processo de fiscalização e também de aplicação das sanções. Aí, voltando agora para a pergunta, quando a gente fala de quais dados, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, eu ainda vejo que existe algumas confusões, principalmente a gente que lida com o cliente no dia a dia, né, Letícia? A gente percebe que muitas pessoas falam assim, mas eu não posso armazenar esse dado do fornecedor, porque eu não posso expor, eu tenho que expor, porque ele é um dado sigiloso da LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela trata exclusivamente sobre dados de pessoas naturais. Então não entra dados de pessoas jurídicas, também não entram dados
por exemplo, de segredo industrial, que existem outras leis para tratar sobre esses dados. A LGPD ela trata exclusivamente sobre os dados de pessoas naturais, a fim de controlar a forma com que as pessoas possam ter a sua privacidade, a fim de que as pessoas possam ter a sua privacidade reservada. Então, quais são esses dados? A gente separa em dois grupos principais, né? Então, a gente tem aqui os dados pessoais e os dados sensíveis. Há de se discutir sobre a diferença desses dados, porque a forma de avaliação da NPD, quando há vazamento de dados pessoais comuns, é diferente do risco e do tamanho do problema das sanções quando há vazamento de dados sensíveis. Dados sensíveis são principalmente aqueles que eu consigo identificar uma pessoa, posso identificar qualquer coisa ligada à orientação sexual, orientação política, ou até alguns dados mais sensíveis que pode entrar na privacidade da pessoa, na sua vida pessoal. Então a gente trata esses dados como dados sensíveis, e os dados pessoais, está ali o seu nome, a depender também o seu próprio telefone, né, que são dados, às vezes, de certa forma, um pouco mais expostos, mas a gente está falando exclusivamente dos dados de pessoas naturais. Então, como armazenar esses dados? A primeira coisa, e uma das mais importantes, não é nem saber como armazenar, mas quais dados, tá? Uma das coisas, até trabalhei muito em 2018 para 2019 em grandes empresas de tecnologia, e a principal atividade que a gente exercia era quais dados que eu realmente preciso armazenar. Então, a gente lembra daqueles formulários gigantescos, né? A pessoa ia comprar, inclusive era uma empresa da construção civil, a pessoa ia comprar um imóvel e eu pedia todos os dados dela, até orientação sexual, religião, e a primeira coisa que a gente fez foi cortar a necessidade. A gente só armazena os dados que são importantes para cumprir determinada atividade. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as bases legais, mas essa é a questão. Então, a forma de armazenar, principalmente quando a gente fala sobre arquivos físicos ou digitais, é quem pode ter acesso a esse dado, né? A gente precisa ter esse cuidado da questão da autorização de acesso. Quando é digital é um pouco mais fácil, quando é físico está isolado ali num armário, e quem pode acessar esse armário com chave? Apenas as pessoas que são necessárias para tratar esses dados, tá? Então, já falamos aqui sobre o que são esses dados, como armazenar esses dados e por quanto tempo. Isso depende muito da base legal, tá? Então, a gente vai falar daqui a pouco das bases legais, mas é importante a gente observar que o dado ele tem que ser tratado, principalmente quando a gente fala para cumprir algum ato regulatório, pelo tempo que aquele ato regulatório me exige que eu tenha que armazenar aquele dado, normalmente por 5 anos, por exemplo, para cumprir alguma obrigação contratual, né? Mas também deve ser observada a cada um dos tipos de dados e para qual base legal está sendo empregada, e você vai determinar o prazo para poder armazenar, o período, né, para poder armazenar e tratar esses dados. Perfeito, Misa. Agora que você já conceituou para a gente essa questão geral da norma, vamos trazer esse assunto para o universo qual a gente domina, qual a gente aqui da Listar Digital domina. Fala para a gente como que a LGPD impacta os processos licitatórios. Olha, veja bem, a gente vai falar daqui a pouco sobre o contraponto desse impacto, mas vamos nos reservar, por enquanto, a falar sobre a LGPD nesse primeiro bloco, tá? Veja bem, a LGPD, ela veio para preservar, como a gente já disse, a privacidade das pessoas. Quando a gente olha para um processo licitatório, eu tenho ali vários dados, né? Então, eu tenho desde dados do processo, e a gente tem alguns atores nesses processos, tá? Quem são esses atores? Por exemplo, o pregoeiro, a autoridade competente, a equipe de apoio, do lado do ente público, né? E outros atores que compõem fiscal do processo, fiscal do contrato, e do lado do fornecedor a gente também tem. Às vezes o fornecedor ele pode ser uma pessoa física, e quando ele é uma pessoa física, ele já é alvo de proteção da LGPD. E quando não é pessoa física, a gente tem os representantes legais dessa pessoa física. Então, você, ente público, ou
alguém, algum fornecedor, né, que está nos ouvindo, está nos assistindo, preste bem atenção agora no que eu vou falar, porque esse é um dos principais conceitos que a gente vai tratar aqui sobre a interseção, né? A Letícia falou no início da LGPD, daqui a pouco a gente vai falar sobre a Lei de Acesso à Informação, mas que as pessoas não se atentam em relação a isso no prático do dia a dia, tá? Então vamos lá. A lei, ela trata sobre base legal. Então, quando a gente fala da base legal, no artigo 7º da LGPD, no inciso 2, ela fala sobre algumas bases legais, na verdade o artigo 7, fala sobre algumas bases legais que me permitem armazenar esse dado. Só que independente das bases legais, eu só vou utilizar um dado quando ele tem uma justificativa. Então, por exemplo, a gente ainda vai falar sobre isso, mas eu vou dar uma pequena adiantada. Quando a gente fala sobre quais dados que eu preciso ter no edital que sejam dados pessoais. Talvez, se eu tiver que ter o nome do assinante ali, né, a autoridade competente, ou do pregoeiro, que é o operador do processo. Quando a gente vem para os contratos ou os documentos que o fornecedor tem que dar acesso a essas informações. E daí a gente tem um contraponto ali sobre os dados que eu preciso dar acesso, né, que eu preciso dar transparência, e tem os dados os quais eu exijo, eu preciso de ter esses dados para comprovar, por exemplo, a gente está falando aqui de um dado pessoal, que é, por exemplo, a CNH do representante legal de uma empresa, tá? E a gente exige isso para comprovar que quem está assinando aquele contrato, que quem está por trás daquele processo licitatório é de fato aquele representante legal ou um procurador que seja, tá? Então, a gente sabe que esses dados, a gente precisa tê-los. Agora, entra a questão da autorização. Quem que precisa ter acesso a esses dados? Então, o fato é que quando a gente olha para a LGPD, considerando os processos licitatórios, a gente consegue saber que não muda nada em relação, a não ser aqueles dados desnecessários, né? Por exemplo, eu vou fazer uma contratação de um serviço musical. Eu preciso coletar alguma informação sobre orientação sexual, ou sobre religião, ou sobre política? Não. Né? Então, se eu começo a exigir esses dados, pedir qualquer documento que envolva esse tipo de dado, ou se eu até direciono para algum segmento desse, eu estou infringindo a LGPD. Veja bem, a gente tem até alguns casos interessantes. Numa das consultorias que a gente estava, a pessoa disse que não tinha dados sensíveis, mas ele cadastrava o titular do dado e o cônjuge. E no cadastro dos dois tinha qual é o sexo da pessoa. Então, isoladamente, eu não tenho a orientação sexual avaliando apenas o sexo da pessoa. Mas quando eu avalio das duas pessoas, eu consigo ter informação sensível, porque ali a gente tem esse dado sensível e que ele pode acabar infringindo a privacidade da pessoa, o direito dela se manifestar ou não em relação a esse tema. Então, voltando no tópico, a gente precisa ter uma avaliação mais ampla nesse cenário, olhando para a LGPD no processo licitatório, primeiro de remova todos os dados necessários, tá? Então, se no seu contrato tem muito dado, por exemplo, o endereço do representante legal, não exija, né? Eu preciso de estar com esse dado porque o contrato, dificilmente eu vou colocar um contrato exposto, o contrato ele tem que ser publicizado, eu não posso deixar de publicizar esse contrato, tanto é que o Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP, exige que esse contrato seja enviado, só que eu posso restringir dados pessoais que não são necessários dentro daquele documento. Você pode solicitar esses documentos, esses dados, caso você julgue necessário, e você restrinja eles, inclusive na plataforma, né, da Licitar Digital, ela já nasceu dentro da LGPD, né? Lá você tem um campo que você marca esse documento protegido e somente as pessoas autorizadas vão ver. O cidadão não vai conseguir ver esse dado pessoal porque ele não tem a necessidade, o fornecedor que é concorrente daquele a qual esse dado está protegido, também não vai conseguir ver, a não ser o próprio ente público, as pessoas que realmente são importantes de ver, julgar e tratar aqueles dados, e o próprio fornecedor que fez o seu upload. Então, obviamente que entrei um pouco aqui até falando sobre a lei de acesso à informação, mas esses são os principais, remover a necessidade de exibir esses dados que não são importantes para o processo licitatório, e depois a gente vem para um contexto onde eu posso trazer, né, separar isso em outros fatos,
em outros documentos, né, algo separado, então eu não vou colocar no contrato, mas eu posso solicitar um documento separado e esse documento ele vai ser protegido. Então esse é o primeiro ponto quando a gente trata somente do processo licitatório e a LGPD. Mas antes da LGPD, vem a lei e daqui a pouco a gente fala sobre ela. Daqui a pouco, aproveitar que você já introduziu, então nós vamos falar agora dela. Explica pra gente, conceitua pra gente o que é a Lei de Acesso à Informação que você acabou de mencionar nessa explicação, então. Claro. A Lei de Acesso à Informação, eu antes, eu era do mercado privado, eu tinha mais o contexto da LGPD. Quando eu vim para o universo público, né, de compras públicas, e eu me deparei com algo muito icônico. De um lado, eu tenho a Lei de Acesso à Informação, que é a 12.527 de 2011, né, já é bem... um adolescente aí, praticamente, adolescente. E depois veio a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a 13.709 de 2018. E quando eu falei, olha, eu tenho que dar acesso à informação, mas eu também tenho que proteger dados. A Lei de Acesso à Informação, em resumo, a gente não vai juridicar aqui, até porque eu não sou da área, eu sou mais técnico do que jurídico. A Lei de Acesso à Informação, são as normas que regem a forma com que eu tenho que ser transparente nas compras públicas. Então, se eu tenho um processo licitatório, eu não posso simplesmente fazer um processo e falar, olha, ele é o processo secreto, né? Igual o governo tem ali o orçamento secreto. Eu não posso simplesmente deixar de exibir as informações, eu tenho que ser transparente, para que os cidadãos sintam-se confortáveis frente às contratações públicas, né? Como o seu dinheiro, né? O dinheiro público está sendo gasto. Então, a Lei de Acesso à Informação ela veio para trazer segurança, assim também como a LGPD, sobre os dados, sobre as informações. Uma diz que eu preciso de dar transparência no meu processo. A outra diz, eu preciso proteger alguns dados. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso, além, né, desse contexto, que é o primeiro ponto. A Lei de Acesso à Informação, ela fala sobre como devemos dar transparência, principalmente nas compras públicas. E na Lei Geral de Proteção de Dados, a gente fala sobre como proteger os dados e a privacidade das pessoas. Nesse contexto, a gente consegue perceber que uma coisa não exclui a outra. E foi foi o cenário que eu me encontrei quando eu comecei a me fazer esses questionamentos, o que eu devo o que é importante, e essa é a pergunta principal, tá? O que é importante para eu dar transparência num processo licitatório? E daí a gente vê que não existe uma interseção entre a LGPD e a LAI. Por quê? Para eu dar transparência no processo de compra, eu não preciso expor dados pessoais, né? Obviamente esses dados pessoais existem, eles são tratados, existe um legítimo interesse em obtê-los, mas tudo isso está na exposição, porque a lei fala sobre dar acesso à informação de forma pública. A gente agora tem um PNCP também que visa trazer esse mesmo contexto de dar transparência ao processo, tem os portais de transparência dos entes públicos. E quando a gente avalia, então, o que é necessário para dar transparência ao processo licitatório, eu não preciso dar acesso, por exemplo, vamos trazer um seguinte ponto. Fiz a contratação de medicamentos de uma empresa, tá? Quando eu faço essa contratação, eu tenho lá o contrato em nome da empresa, eu tenho ali o CNPJ dessa empresa, tenho os documentos da empresa, atestado de capacidade técnica, aonde há a necessidade de expor, por exemplo, o CPF do representante legal, ou seu RG, a sua foto, o seu endereço, né? Inclusive, muito do que se fala na LGPD é dados, ainda que sejam soltos, e eu consigo identificar uma pessoa através daqueles dados, né? Existe uma série de formas da gente tratar isso, tá? E o principal deles é a anonimização. Então, se eu tenho que ter esse dado em algum contexto que eu tenho que dar acesso à informação, então eu tenho um contrato com muitos dados, mas aquele dado específico eu posso anonimizar ele. E existem várias ferramentas, inclusive a Licitar Digital ajuda bastante nisso, que você vai anonimizar aquele dado e o documento que é exposto, ele está anonimizado, mas você tem a cópia original com esse documento, caso algum órgão fiscalizador chegue, caso algum, né, concorrente ele fale, olha, aquele concorrente, o representante legal não é quem diz ser, né? E aí tá lá o seu documento oficial, que ele não foi exposto,
né? Não foi dado acesso público a ele, mas você consegue observar. Então, veja bem, existe uma interseção, sim, entre as duas, porém, uma coisa não elimina a outra. Uma trata sobre a privacidade. Basicamente, a LGPD fala assim, olha, pare de expor dados desnecessários. Então, não é dar acesso, transparência à vida pessoal das pessoas, né? É dar acesso às informações que são pertinentes ao cumprimento do requisito de transparência e acesso à informação. Realmente. Eu acredito que seja uma linha muito tênue conseguir conciliar a proteção de dados que a LGPD garante e o acesso a informações que a Lei de Acesso a Informações exige, né? É o que você falou. Dar acesso às informações necessárias para se fazer cumprir o contrato, para ter ali todas as informações disponíveis para os concorrentes, mas garantindo, a administração pública vai ter essa missão de garantir que não sejam expostos dados sensíveis ou desnecessários ali de quem está sendo contratado. Acredito que seja mais ou menos essa linha de raciocínio. Você concorda comigo? Discorda? Qual que é a sua opinião dentro de todo o seu conhecimento da área, da sua experiência, em relação a esse tipo de conciliação que tem sido feita entre a LGPD e a Lei de Acesso à Informação? Eu vejo muito, Letícia, que há ainda um grau de imaturidade na administração pública frente, principalmente à LGPD. Porque parece que as coisas ainda demoram um pouco a chegar, mas a gente vai trazer algumas informações que, assim, olha, são chocantes em relação a alguns casos reais, tá? De sanções em entes públicos. Daqui a pouco a gente vai falar disso, mas eu estou chamando a sua atenção para o tema porque a gente recebe quase que mensalmente, semanalmente, vários usuários, né, que pedem anonimização dos seus dados na nossa plataforma. Então, veja bem, de um lado a gente tem a Licitar Digital, que é operadora dos dados, e do outro lado a gente tem a administração pública, que é controlador dos dados, ou seja, é o administrador do sistema, é o operador do sistema, o pregoeiro, o agente de contratação, que é quem diz se aquele dado vai ficar oculto no sistema, se ele vai ser acessível ou não. A gente não pode entrar nesse quesito neste momento, porque é ele quem julga necessário a exposição de determinados dados. E por que eu falo que é muito importante? Veja bem, existe um grau de imaturidade frente à LGPD na maior parte. Muitas das pessoas falam que o fato gerador disso é por ela ser uma lei muito instrutiva. Ela realmente pega na mão das pessoas e diz, olha, isso aqui é o que você tem que fazer para você estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Porém, as pessoas ainda desconhecem isso na prática. Tá? Então existe uma série de dúvidas que as pessoas têm, a gente pode trazer agora o esclarecimento mais abrangente acerca disso, ou de certa forma mais claro, né, sem falar muito de juridiqueza aqui, onde você vai conseguir identificar o que você pode fazer para anonimizar um dado e não ser corresponsabilizado junto com a administração pública. Eu estou falando você, pessoa física, né, você pregoeiro, você agente de contratações e você também fornecedor, porque você também tem os seus direitos, tá? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala sobre os direitos do titular, né? E esses direitos são dos mais amplos. Ele tem direito a saber como o ente público trata os dados, ele tem direito a saber onde os dados estão armazenados, quem visualizou esses dados, ele tem direito a pedir anonimização, suspensão, bloqueio e a exclusão total daqueles dados. Obviamente que cabe à administração pública avaliar detalhe por detalhe. Por exemplo, um fornecedor pede, quero que você exclua os meus dados pessoais. Ele é representante legal de uma empresa que já ganhou um processo licitatório ou que pelo menos participou. Ela tem um cumprimento regulatório. Então ela tem uma base legal para poder armazenar e tratar aqueles dados. Mas ele pode solicitar a anonimização de dados que não são necessários para o cumprimento daquele regulamento. Então, dessa forma, eu instruo você que lida com os dados, quem trata, né, o principal agente é você, pregoeiro, agente de contratação e equipe de apoio. Sempre fiquem atentos aos documentos pessoais. Então, sabe quando chega ali aqueles documentos para fazer a habilitação? Você vai ver ali do ladinho da tela, a gente vai colocar aqui para você poder visualizar, tem lá um ícone para você marcar o documento como protegido. Quando você visualiza que é uma CNH, um RG,
qualquer dado que tenha a exposição de... Pode ser até um comprovante de endereço, que eu já vi em alguns processos. É um pouco estranho, mas eu já vi em alguns processos também. Ter comprovante de endereço junto com o RG, talvez é porque o fornecedor ele acaba juntando tudo isso num zip, né? E acaba subindo isso para o sistema. Mas você pode ir lá e anonimizar esses dados, quando se trata de dados de pessoa natural, pessoa física, tá? Quando é de empresa, não tem problema. A empresa real, inclusive... tem a consulta ali da Receita Federal, que você digita o CNPJ e vem ali todos os dados da empresa. Agora, se tem CPF, RG, endereço, telefone, e-mail, a menos que seja o e-mail da empresa corporativo, é melhor você não correr o risco e anonimizar, tá? Marque ele como protegido, torne o seu processo... ele não vai deixar de atender à lei de acesso à informação e você também vai estar bem preservado, vai reduzir os níveis de reclamação, inclusive algumas sanções que a gente vai falar daqui a pouco. Nesse cenário, Misa, você consegue identificar para a gente algum tipo de dado que tenha permissão de ser publicizado ali dentro dos preceitos da lei e que, ao mesmo tempo, a LGPD exige que sejam protegidos? Existe esse tipo de conflito entre as duas legislações nesse cenário? Explica para a gente um pouquinho, se tiver algum tipo de exemplo para o nosso telespectador. Com certeza. Olha, veja bem, um documento específico, a gente precisa, vamos falar de forma mais abrangente para que, como eu disse, é sempre importante a gente ter a fórmula do bolo, né? Se a gente entrega o bolo pronto sem saber como ele foi feito, um bolo de chocolate, quando eu vou fazer um bolo de cenoura, eu já não sei como fazer porque trocou o ingrediente. Então, qual que é a fórmula, tá? A privacidade das pessoas, ela está acima de qualquer coisa. Porém, se eu tiver alguma base legal, então, a depender do objeto, do que eu vou contratar, do que eu vou fazer, desde que eu colete um consentimento e existe uma justificativa para expor aquele dado, eu posso expor, tá? O que é o consentimento, tá? Só para a gente trocar aqui esses detalhes. Tem alguns dados que eu posso, por exemplo, coletar, não sei se vocês já viram em alguns sites, você aceita os termos, vamos armazenar o seu telefone e eu vou compartilhar os seus dados com um terceiro. Aquilo ali é o consentimento. A pessoa, quando ela vai imputar os dados dela em qualquer lugar, né, porque é a pessoa que é detentora dos dados, então é ela que vai imputar. Quando ela vai imputar esses dados, você tem que deixar de uma forma muito clara para a pessoa o que você vai fazer, como você vai tratar os seus dados. E, por exemplo, então vamos dizer que a gente vai tratar, né, algum cenário, ainda não me veio na cabeça aqui um exemplo mais prático, mas vamos falar de forma mais abrangente, e que eu precise expor o cenário, né, de saúde de uma pessoa, tá? Então, vou expor o cenário de saúde, que também é dados ligados à saúde, a crianças, adolescentes também são dados sensíveis, né? E eu preciso de expor esses dados. E dessa forma, por exemplo, lembrei de um exemplo aqui que não está ligado muito à administração pública, mas é um dado sensível, né? Quando você faz aqueles testes genéticos ali, utilizando aquelas plataformas, né, que mandam o teste na sua casa, ali eles fazem um exame genético com você. E eles não expõem o seu exame genético, mas eles pedem um consentimento, e eu fiz isso recentemente, para saber de onde eu vim, né, quais são as minhas origens. Eu marquei um consentimento de eles compararem o meu DNA com o DNA de outras pessoas do banco de dados deles. Veja bem, é um dado sensível o DNA de uma pessoa. Ele pode mostrar predisposições genéticas sobre doenças, ele pode mostrar a sua origem étnica, né? E ali eu dei o consentimento. Mas eu tenho o direito de titular de revogar esse sentimento e esse meu dado ser excluído daquele cenário. Então, voltando agora para o contexto da administração pública, do processo de compras públicas. Existe sim uma forma, talvez, de eu ter que expor dados, tá? Mas tem que ter o consentimento e tem que ter uma justificativa que ela seja tão grandiosa, ou seja, se eu não expor esses dados, eu não consigo dar acesso a essa informação, eu não consigo ser transparente. Então, se eu preciso dar acesso e eu coletei o consentimento do titular e eu deixei claro para ele, tá, pessoal, isso aqui é importante. Não adianta você colocar em letras miúdas lá no contrato que você vai compartilhar o dado de o titular
com outros entes públicos ou com outras empresas privadas, tá? É importante isso estar muito claro, a LGPD ela é clara em relação a isso, você tem que dizer no ato, né? Não é nas letras miúdas, nem num link específico, o que você vai fazer, como você vai tratar os dados pessoais. Se essa pessoa dá o consentimento, e não é o consentimento que é o mais importante, tá? É a justificativa que eu tenho para expor esses dados. Aí sim, eu posso expor dados pessoais, desde que tenha justificativa, tenha o consentimento, aí eu cumpro a questão regulatória. Perfeito, Misa. Eu tô aprendendo muito, não é a minha área também, mas dentro da Listar, mas tenho aprendido muito. Eu posso dizer, então, que, por exemplo, para o nosso público, tanto para as empresas quanto para a administração pública, dicas de boas práticas. Para a administração pública, por exemplo, eu poderia dizer o recurso de proteger documentos pessoais, colocar no contrato apenas dados que sejam essenciais para que o objeto seja cumprido efetivamente e para que as demais pessoas que queiram fiscalizar, ter acesso a esse contrato, também consigam monitorar o necessário. E âmbito do nosso fornecedor, por exemplo, uma boa dica para ele, para estar de acordo com essa legislação, seria dentro do seu negócio, no momento de gerenciar dados também, manter armazenados somente os dados necessários para que ele consiga manter a operação dentro do negócio, dentro da empresa, descartando ali o armazenamento de dados sensíveis. A gente poderia considerar esses exemplos que eu dei como boas práticas para o nosso público? Excelente, Letícia. Realmente esse é o ponto. É um bom resumo. E para o fornecedor, inclusive, uma dica muito prática, tá? Muitos fornecedores já nos pediram a anonimização de alguns dados. Aí, quando você vai abrir o documento, ele anexou um PDF com todos os dados dele. Então, tinha lá dados da empresa, cartão CNPJ, CNH, endereço, tudo num arquivo só. Imagina o trabalho que eu tenho para dar acesso à informação e anonimizar esses documentos. Então, por exemplo, na plataforma Listar Digital, você junta quantos documentos você quiser. Separe os documentos que têm dados pessoais junto com documentos que têm dados pessoais e separe os documentos que têm dados empresariais, que têm informações acerca de avaliação técnica, né? Para poder fazer aquela parte de habilitação técnica e fiscal da empresa em outro cenário. Dessa forma, você consegue pedir anonimização especificamente dos dados que são seus dados pessoais para não ter esse tipo de exposição. Perfeito. Se a gente adentrar dentro da esfera jurídica, no âmbito dessas duas legislações, em termos de consequências legais, para empresas e para os órgãos públicos que descumprirem tanto a LGPD quanto a LAI, nos processos de licitação, quais que vão ser as penalidades possivelmente aplicados a esses dois atores aí do processo licitatório, do cenário qual a gente está habituado a lidar? Então, Letícia, esse é o momento X agora da questão, né? Então, muitas pessoas esperam sempre o primeiro ter uma penalidade, uma infração, e pelo exemplo ele começa a ter um pouco mais de cuidado, zelo ali com essas tratativas. Eu quero trazer para você aqui 2 casos em que isso aconteceu, até antes da gente falar das sanções e penalidades. Olha, as sanções, as multas ali, elas são principalmente dirigidas a empresas privadas, mas elas não são eximíveis às empresas públicas também, aos entes públicos, tá? O INSS e a Secretaria de Educação do Distrito Federal, neste ano, eles passaram por esse cenário, tá? O INSS, ele teve um vazamento de dados que expôs CPF das pessoas, que expôs dados bancários das pessoas, e ele sofreu uma penalidade, uma infração da ANPD. Tá? E também a Secretaria de Educação, mais 2 casos diferentes. O que o INSS teve que fazer? A ANPD exigiu que o INSS divulgasse que eles cometeram essa infração. Então imagine você, aí principalmente quando a gente fala da gestão pública, que tem ali um prefeito, que é um cargo elegível, né, que tem ali os seus representantes, o seu município passar por uma situação como essa. Você ter que divulgar no site da prefeitura, ter que divulgar no seu portal da transparência um informativo com os seguintes dizeres, né? Nós passamos por um processo de avaliação onde houve um vazamento de dados pessoais
os seus dados podem estar no meio desses. Clique aqui para poder conferir, né? Digite ali, né? Ele vai ter que implementar alguma coisa nesse sentido. E dessa forma vazou seu CPF e vazou seus dados bancários. E agora imagina como que a população vai reagir frente a isso, né? Então, o INSS, ele sofreu esse que para mim, assim, olha, às vezes uma multa é até menos pior do que esse cenário. Imagina isso para uma empresa privada, gente, que de certa forma ela preza muito pela a sua visão frente ao mercado, né, a sua visibilidade no mercado e ela passar por isso. Mas não é diferente. No aplicativo Meu INSS, por algum período, acho que por 60 dias, ele teve que manter informação com essa infração, que eles foram afetados. Olha, você pode ter sido afetado ou você foi afetado pelo vazamento de dados que aconteceu. E, enquanto a Secretaria de Educação, foi algo semelhante, mas diferente. Houve um vazamento, tá? Só que, além desse vazamento, eles não comunicaram às pessoas. Tá? E quando foi ter uma fiscalização, identificou que não existia nenhum tipo de registro, lastro da forma correta do tratamento das pessoas. Então, essa questão a licitar, ela apoia muito o ente público nisso, né? Por exemplo, a gente registra em logs, blockchain, né, coisas imutáveis, o log de acesso às informações. Então, todo documento visualizado, ele tem um fim. Quem visualizou, quando visualizou, qual que é o IP da máquina, navegador, todas as informações técnicas existem. Então, se você passar por algum problema desse, pode pedir um relatório de auditoria licitar que vai te entregar. Se você não tem sistemas, agora vamos falar daquilo que você usa dentro de casa, né? Sistema de gestão, outros sistemas que tratam dados pessoais. Se você não tem esse lastro, assim como a Secretaria da Educação, ela não tinha um registro de como que os dados eram acessados ou tratados. Então imagina que esse dado poderia ter sido vazado por qualquer pessoa que trabalhasse lá, qualquer servidor, ou até uma pessoa externa. Não tinha tratativa sobre isso. Então, veja bem, as sanções elas também são aplicáveis, tá? Aos entes públicos. Obviamente que é um cenário bem diferente. Acredito que, por mais que existam sanções, é uma instrução muito instrutiva, vai haver muita ponderação em relação a isso. Eu acredito, tá, que pode haver, principalmente a depender do nível de gravidade. Quando a gente fala, para mim, né, eu que sou da área tecnológica, técnica, eu sempre falo que nutrição e a questão das leis, elas são muito amplas, né, a interpretação. E quando a gente olha para esse cenário, vai depender da interpretação, vai depender do estrago que causou às pessoas, né, nesse cenário, o quanto invadiu a privacidade, também se houve ali, foi imperícia ou imprudência. Tá? Vazou dado porque realmente faltou conhecimento. Não, vazou dado porque a pessoa quis expor o dado. Existia algum cenário por detrás ali que forçou com que esses dados fossem expostos, e aí acredito que vai haver tanto para as empresas, tá, para as pessoas, e no meu ponto de vista, tá, existem várias sanções, mas ligados às empresas privadas, principalmente, mas eu acredito que isso vai ficar ali na casa dos 2% do valor de receita do município, limitado a 50 milhões por infração. Nossa. Então não é 50 milhões no total, é 50 milhões por infração. Bastante complicado. Acho que você vai concordar comigo no seguinte ponto. É uma realidade e uma certeza que, com a Lei 14.133 de 2021, a obrigatoriedade de alimentar o Portal Nacional de Contratações Públicas, processos licitatórios no formato eletrônico, é o que há e o que a gente pode esperar aí para os próximos anos. Nesse sentido, para a gente finalizar e fechar com chave de ouro, eu quero uma opinião de o que você espera e o que você acredita que vai se desenvolver dos processos licitatórios aí no futuro e do avanço das leis. A legislação, ela acompanha a realidade que se dá no momento. Então, o que você espera que venha de novidade ou de avanço em termos de legislação, tanto para a Lei Geral de Proteção de Dados, quanto para a Lei de Acesso a Informações, nesse cenário das licitações digitais ao longo dos anos? Excelente pergunta. Olha, eu vejo muito, tá,
uma questão do avanço tecnológico, né? Então, a gente tem uma lei que ela já parametrizou, duas leis, né? A gente está falando sobre duas, mas existem outras também, mas essas duas principalmente que parametrizou o que é transparência e o que é privacidade das pessoas. Nesse contexto, agora, o desafio é como que eu consigo fazer isso sem levar uma carga enorme, cognitiva, para os operadores dos sistemas, desses dados, tá? Então, veja bem, o ente público que já é para ele custoso, se ele tem 30 fornecedores no processo licitatório, tem que avaliar cada um desses dados, tá? O que vai acontecer muito é um avanço tecnológico frente à gestão da tratativa desses dados. Sempre, tá? Haverá um consentimento, haverá uma coparticipação na decisão disso, mas existe sim, com esse avanço tecnológico, principalmente, imagina, veja bem, sobre como que eu posso criptografar dados de forma mais eficiente, como que eu posso proteger os dados de forma eficiente, como que eu posso auxiliar o fornecedor a fazer isso dentro de um fluxo um pouco mais claro para que ele entenda qual dado que é pessoal, qual dado que é necessário ou não. Então, eu vejo na abrangência de tudo isso, tecnologia, né? E a Licitar Digital, ela é uma empresa onde ela traz um produto, né, tendo como nossa principal frase, né, a plataforma mais inovadora do Brasil de compras públicas. Porque a tecnologia ela nasce junto com a gente, né? Então, quando a gente falou assim, olha, precisamos dar transparência nos processos, qual é a melhor tecnologia para que eu consiga escrever tudo o que acontece no processo licitatório sem que aquele dado seja manipulável? Porque tem muito disso, né? Olha, eu tenho um relatório que diz tudo o que aconteceu, mas quem garante, né, que esse dado não foi mudado? A blockchain, ela garante isso. Então, ela tem um conceito de imutabilidade, de rastreabilidade muito grande, e a gente já pensa logo, como que eu vou trazer auditabilidade para um processo licitatório, né? A gente traz a blockchain, de certa forma, os registros, os logs, a gente salva esses dados na blockchain de forma que qualquer pessoa pode ir lá verificar a autenticidade daqueles dados. Da mesma forma, isso começa a acontecer, já existem muitas tecnologias, né? Não é nada tão recente, mas pegamos tecnologias do passado para começar a investir cada vez mais nisso. E aí existe um desafio, obviamente, que é o operador, né, no caso a plataforma de licitações ou qualquer outro software, ele começar a entrar dentro das responsabilidades do controlador, do pregoeiro, do agente de contratações. Então, esse sim também é outra linha tênue, onde a gente tem uma série de tratativas de evoluções e pensamentos, discussões até filosóficas para tratar sobre isso. Então, eu espero que você entenda que você conte, na verdade, com a Licitar Digital, encontre parceiros e plataformas tecnológicas que forneçam para você ferramentas, porque manualmente chega a ser desumano o que você tem que fazer com tanta lei, com tanto regulamento, com tanta medo de... A gente sabe, o operador, né, de processos licitatórios, principalmente, o servidor, ele fica com medo de um monte de coisa. E às vezes por imperícia, será que eu posso fazer ou não posso fazer isso, né? E o nosso papel aqui é realmente facilitar para vocês, trazendo tecnologias que apoiem vocês nas decisões do dia a dia para reduzir os riscos que você tem frente a qualquer tipo de sanção, qualquer tipo de penalidade, inclusive essas que a gente citou por aqui. Perfeito, Misael, muito obrigada por compartilhar conosco toda a sua experiência, todo o seu conhecimento na área, essa temática tão importante no cenário atual, que é conciliação entre a Lei Geral de Proteção de Dados e a Lei de Acesso a Informações. Foi muito proveitoso para mim e eu tenho certeza que também foi muito proveitoso para quem nos assistiu. Espero encontrar vocês em um próximo vídeo. Conte conosco da Licitar Digital para sanar dúvidas, esclarecimentos, qualquer tipo de questão que vocês tenham a respeito de licitações no geral e de tecnologia. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Forte abraço.